Olá, sejam bem-vindos de volta ao Turbinando Seu Alemão. Depois de pausas forçadas, eu estou de volta com novos conteúdos. Espero que gostem, continuem aqui no canal e que seja muito proveitoso. Em São Paulo, eu não sei dizer em outros estados do Brasil, a gente brinca muito que o que a gente aprende de inglês na escola vai até o The Books on the Table. Até a frase que você diz, o livro está na mesa. E quando eu comecei a aprender alemão, eu falei assim, gente, mas em que momento vai chegar a frase, o livro está na mesa? E demorou muito para chegar, né? Você aprende esses verbos e a dizer onde os objetos estão muito adiantado no curso de alemão. E eu achei, assim, surpreendente que demore tanto, né? E por que isso acontece? Porque a língua alemã é uma língua que tem uma lógica espacial própria. Então, é uma língua com uma precisão espacial muito acurada. O filósofo Wittgenstein foi um grande filósofo da linguagem do século XX. E ele dizia: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Os limites da minha linguagem, da minha língua, significam os limites do meu mundo. Porque o nosso cérebro, ele transforma a realidade aqui em linguagem. É muito importante entender que a maneira como a gente enxerga a realidade é definida também pela nossa linguagem, para conseguir entender como que os verbos que indicam a posição de um objeto são utilizados. Então, na língua alemã, faz diferença se eu estou falando de um objeto como uma jaqueta. A jaqueta é um objeto sem forma. É um objeto que não tem uma posição definida. É um objeto que, quando eu apoio em uma cadeira, não tem uma posição que eu posso dizer se ele está corretamente em cima desse objeto ou não. Um copo já é um objeto que ele tem uma posição definida. Quando eu coloco o copo em cima de uma mesa, em cima de uma superfície, ele tem uma posição correta que eu posso dizer que esse copo está em pé, que ele está corretamente colocado. Então, quando eu estou falando de um objeto que não tem uma posição definida, e ele está aqui em cima da poltrona, eu vou usar o verbo liegen. Quando eu estiver me referindo a um objeto com uma posição definida, como um copo, e eu quero dizer que ele está em cima de uma superfície, eu vou usar o verbo stehen. E tem mais. Esses dois verbos que eu acabei de mencionar, eles são os verbos para indicar onde o objeto está. Então, eu estou informando aqui com o verbo liegen que essa jaqueta ela está em cima da poltrona. E com o verbo stehen, que esse copo está na minha mão, em pé. Mas se eu quiser dizer que eu estou colocando essa jaqueta em cima da poltrona, é o ato de colocar a jaqueta, eu vou usar o verbo legen para um objeto que não tem forma, que vai ficar em cima da superfície sem uma forma definida, e eu posso usar o verbo stellen para objetos como esse copo. Ao colocar um copo em cima de uma mesa, eu uso o verbo stellen, que seria o verbo que indica colocar um objeto que tem uma posição correta. Além dos objetos que eles têm uma posição fixa para estarem corretos numa superfície, como um copo, se ele não estiver em pezinho assim, ele estiver deitado, é que ele está caído. Existem, porém, objetos que eles podem estar em pé e podem estar deitado, e as duas posições são corretas. Esse
tipo de objeto, você pode usar o verbo stehen quando ele está em pezinho e liegen quando ele está deitado. O verbo liegen e o verbo stehen, eles não só podem ser usados para indicar a posição de um objeto, sem forma, verbo liegen, e com forma, o verbo stehen, indicar a posição desses tipos de objeto, eles também podem indicar a posição de uma pessoa. E aí o verbo liegen indica que a pessoa está deitada e o verbo stehen indica que a pessoa está em pé. Vocês vejam que a maneira de enxergar os objetos em superfícies e o movimento de colocar um objeto em alguma superfície é extremamente específico da língua. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender quando que eu uso o verbo stehen e quando eu uso o verbo liegen, ou o verbo stellen e o verbo legen. Então, no próximo vídeo, eu trarei exemplos de frases, como que esses verbos são usados em sentenças, porque esses verbos, eles não só é importante saber que eles são utilizados para objetos com formato específico, que isso já é uma coisa doida, né, de se imaginar, mas também é muito importante saber que eles têm uma estrutura gramatical muito própria.